E a 777 resolveu ir ao mercado. O vídeo de hoje do canal do Nicola vai te atualizar sobre as negociações do Vasco com o Lucas Piton do Corinthians, Léo Pelé do São Paulo e Luca Orellano, atacante que pertence ao Vélez Sarsfield. Bora te atualizar também sobre o São Paulo, quanto é que o tricolor fatura com a saída do Nicão e quem é o argentino que está na mira do tricolor para o lugar do Léo Pelé. Bora falar sobre o Corinthians, que enfim encaminhou a chegada de Matheus Bidu. Tem ainda informação do Palmeiras, existe mesmo uma reunião entre representantes do Palmeiras, o pessoal do Zenit e o Claudinho ou não? Para completar, tudo sobre o Cruzeiro e as tratativas com direito a Lucas Romero e um leilão sendo promovido por seu empresário. Quero te falar sobre bastidores, finanças e todas as novidades do mercado da bola. Fala aí pessoal, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e é sempre muito bacana ter vocês por aqui sem perder tempo. Só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que tem me dado a maior sorte. E nessa terça-feira, 2 dias depois da Copa do Mundo, tem um monte de jogo. Se você duvida, é só acessar o site da Aposta Ganha e conferir os jogos do dia. Tem campeonatos de lugares que você nem imaginava que a bola pudesse estar rolando. Queria destacar as partidas da Copa do Rei, com direito a presenças de Vila Real e Atlético Bilbao, que são bem favoritos nos seus confrontos. Tem também Copa da Liga Inglesa, o terceiro torneio mais importante do futebol inglês. Vou fazer uma aposta quádrupla nesses jogos da Copa da Liga Inglesa, imaginando que Leicester, Newcastle, Wolverhampton e Southampton vencerão. Assim aumento as minhas chances de faturar uma grana. Lembrando que a Aposta Ganha já permite a você criar suas próprias apostas, o que torna a coisa ainda mais divertida. Para você participar e apostar por lá, é só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code que está na tela. Beleza? Boa sorte! Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que anunciou nesta segunda-feira a chegada de Gustavo Bochecha, volante de 26 anos de idade, que pertence ao Coritiba e jogou a temporada passada emprestado ao Novo Horizontino, fez vários jogos por lá, 2 gols marcados. Quero contar também que o São Paulo decidiu emprestar o zagueiro Valls, 23 anos de idade, ele está há 2 anos sem jogar por causa de cirurgias no joelho. Valls teria pouco espaço no tricolor e o São Paulo busca interessados. Bora falar também sobre o Internacional, que quer devolver Mikael, centroavante, para a Salernitana. Esse atleta que surgiu muito bem no esporte, voltou das férias para o Inter bastante acima do peso. Ele não cumpriu nenhuma das recomendações da preparação física, já estava com o filme queimado de 2022 e não deve ficar para a próxima temporada. Quero fechar esse giro de notícias falando sobre o Bahia, que já se acertou com o Canu do Botafogo por empréstimo de uma temporada, com Marcos Vitor, zagueiro que pertencia ao Ceará e tem tratativas bastante avançadas, deve anunciar nas próximas horas David Duarte, zagueiro que pertence ao Fluminense, não vinha sendo muito aproveitado pelo Fernando Diniz. Tem ainda informação sobre o Fluminense e as tratativas com o Queno. Entre Fluminense, Queno e Atlético Mineiro está tudo certo. O atacante de 33 anos de idade só não foi anunciado ainda como reforço do Flu, porque o Atlético deve uma grana ao Queno e o Queno quer receber esse dinheiro antes de se transferir para o clube do Rio de Janeiro. A saideira é sobre o Atlético Paranaense, que recusou a primeira proposta do Bolonha, da Itália, pelo zagueiro Luan Patrick. Já ouviu falar sobre ele? 20 anos de idade, fez bom campeonato, emprestado ao América Mineiro. O Atlético Paranaense quer mais dinheiro para vender seu jogador. Bora falar sobre Lucas Romero e a novela envolvendo o volante argentino de 28 anos de idade, que vive os últimos meses do contrato com o Independiente, ganhou mais um capítulo nas últimas horas. Contei para vocês na semana passada que o Romero tinha um acerto verbal com o Cruzeiro. Foi aí que o Internacional apareceu, ofereceu mais grana do que o Cruzeiro e ficou perto de fechar com o argentino. Mas, nessa segunda-feira, o empresário do Romero entrou em contato com o Cruzeiro e com o Internacional para avisar que o León do México havia feito uma oferta maior ao time argentino. O pessoal do Cruzeiro se irritou, os dirigentes do Inter também, porque imaginam que o empresário do Romero está fazendo um enorme leilão. Numa dessas é capaz de o Romero acabar nem vindo jogar no futebol brasileiro. Vale a lembrança de que ele tem contrato com o Independente somente até metade do ano que vem. O Inter, que estava perto de contratá-lo, gastaria 4 milhões e 400 mil reais.
Ah, ficou faltando uma informação importante sobre o Cruzeiro. Matheus Davó, que na semana passada tinha tratativas bastante avançadas com o Cruzeiro, não vai mais para Raposa. Houve algum descompasso nas tratativas e a informação sobre o desacordo foi me confirmada por Fernando Garcia, representante do Matheus Davó. Bora falar agora sobre o São Paulo, que enfim encontrou um comprador para Léo Pelé. Zagueiro que poderia ter saído na metade do ano para o Angers da França. Na oportunidade o São Paulo recusou porque queria ter o Léo Pelé para a final da Sul-Americana. Na época o Léo Pelé fez enorme esforço para ir embora, ao contrário do que publicam os setoristas do São Paulo. Pois bem, o Vasco entrou em contato com o Tricolor no início dessa semana com uma proposta de 3 milhões de dólares, que equivalem a 15 milhões e 900 mil reais. A proposta já foi aceita pelo São Paulo, o Léo já concordou em se mudar para o Rio de Janeiro para jogar no Vasco, restam apenas os detalhes burocráticos, realização de exames médicos e a assinatura do contrato. A ideia do Tricolor é negociar o Léo Pelé e utilizar parte dessa grana para contratar um substituto. O grande alvo é Alan Franco, zagueiro argentino de 26 anos de idade que pertence ao Atlanta United. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, que admitiu o seguinte, abre aspas, ele sempre esteve no nosso radar, mas ainda não está quente a negociação, fecha aspas. Se você não conhece o Alan Franco, atleta que foi revelado no Independiente da Argentina e negociado com o Atlanta United 2 temporadas atrás. Nos Estados Unidos ele fatura 295 mil reais mensais, salário relativamente baixo. O que vai pesar mais para o São Paulo é comprar o atleta do Atlanta. O time americano havia investido 2 milhões e meio de euros para tirá-lo do Independente algum tempo atrás. Para fechar sobre o São Paulo, algumas atualizações. O Nicão já foi liberado para o Cruzeiro, nem treinou nessa segunda-feira e passou por exames médicos na Toca 2. Ele vai por empréstimo e o Cruzeiro desembolsará 1 milhão e 200 mil reais como compensação financeira por esse período. O São Paulo também conseguiu com o Nicão e com seu empresário o adiamento do pagamento das luvas em 2023, uma economia de 5 milhões de reais. O cara ganhava somente de luvas 416 mil reais mensais. A última saideira sobre o São Paulo. Caso o Cruzeiro queira ficar com o Nicão em definitivo, já sabe que vai precisar desembolsar 8 milhões de reais. Mais uma novidade envolvendo um clube paulista e o Vasco. Lucas Piton também está perto de virar reforço Cruz Maltino. Tratativas bastante avançadas. Consegui uma série de detalhes importantes com uma fonte minha no Corinthians durante o programa do Nicola dessa segunda-feira. Quero passar para vocês a partir de agora. As cifras não foram reveladas. O que essa pessoa do Corinthians me disse foi o seguinte, abre aspas, estamos negociando a venda de parte dos direitos econômicos por uma baita grana junto à SAF do Vasco. E ainda ficaremos com um bom percentual de uma venda futura, fecha aspas. Só para lembrar que algum tempo atrás, o Corinthians pedia 6 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. Como o Vasco e a 777 não quiseram investir todo o dinheiro, estão adquirindo um percentual menor e o Corinthians se beneficia de olho na possibilidade de o Piton se valorizar. É importante contar que a ida do Piton representa a chegada do Bidu. O Corinthians apresentava alguma insegurança de contratar o Bidu sem ter a convicção de que o Piton sairia. Com o avanço nas tratativas com o Vasco, o Corinthians também já se acertou com o Guarani para a aquisição do Bidu por empréstimo de uma temporada. Vai haver uma compensação financeira ao Guarani e o valor estipulado para a compra caso o Bidu se torne titular e peça importante do Corinthians ao longo de 2023. A última do Vasco envolve o nome de Luca Orellano. Atacante de 22 anos de idade, ele é um ponta direita que joga com a perna esquerda, muito rápido, ótimo driblador e extremamente corajoso. Seria titular absoluto do Vasco caso as negociações avançassem, pertence ao Vélez Sarsfield. De acordo com César Luiz Merlo, jornalista argentino, o Vasco já apresentou a intenção ao Vélez de contratar o atleta. Negociações em fase inicial. Ninguém do Vasco nem da 777 confirma as tratativas. Se você não conhece o Orellano, quero contar para vocês que desde a temporada passada é o principal jogador do time. Em 2022, ele entrou em campo 50 vezes com 4 gols e mais 4 assistências. Já havia sido especulado em outros clubes brasileiros, mas todos esbarraram em pedidas altas do Vélez. Tem agora uma diferença importante.
Contrato do Orelhano com o Vélez se encerra em dezembro de 2023, ou seja, se não vendê-lo agora, o Vélez vai correr um enorme risco de perder o Orelhano de graça a partir de julho. É que ele poderia assinar um pré-contrato para se mudar para outro clube do Brasil ou do exterior a partir de 1º de janeiro de 2024. E é baseado nesse contexto que o Vasco tem a esperança de fechar com o Orelhano ainda nas próximas semanas para que ele esteja à disposição do grupo de Maurício Barbieri o mais breve possível. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e Claudinho. Contei para vocês no vídeo da manhã dessa segunda-feira que o Claudinho gostou de saber da possibilidade de virar jogador do Palmeiras. Mas, durante a tarde, o pessoal do Goal informou que já existe uma reunião marcada entre o Palmeiras, o Zenit e os representantes do atleta. Esse encontro aconteceria ainda nessa semana. Fui checar com o pessoal do Palmeiras, que deu uma série de informações importantes. Para começar, já descartaram logo de cara qualquer possibilidade de reunião com o pessoal do Zenit. E aí vocês precisam entender o contexto. Primeira coisa, o Claudinho interessa ao Palmeiras há bastante tempo, mas é um daqueles jogadores monitorados que estão no radar. O fato dele ter sido comprado pelo Zenit por 15 milhões de euros e fazer sucesso na Rússia o torna ainda mais caro. Não vai haver negócio por menos de 17 ou 18 milhões de euros, a menos que o Claudinho exerça aquela cláusula que lhe permite uma saída imediata por conta dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Nesse momento, pelo que eu pude apurar, essa possibilidade é bem pequena. O Claudinho até outro dia discutia com o Zenit a chance de uma renovação do contrato e de se naturalizar russo, que lhe garantiria ainda mais destaque dentro do Zenit. Já houve uma renovação recente que lhe garantiu um aumento salarial. Hoje o Claudinho ganha na casa de R$1 milhão por mês. Por que o Claudinho e seus representantes se animaram com a chance de voltar ao Brasil? Porque eles imaginam que o Claudinho, fazendo sucesso com a camisa do Palmeiras, estaria mais perto da seleção brasileira, que terá um novo comandante. Se o Tite não dava muita bola para o Claudinho, a possibilidade de um outro comandante assumir a seleção e lhe dar oportunidades aumenta. Claudinho, que tem hoje 25 anos de idade, pode atuar pelo lado do campo, mas também numa região mais central, na vaga do Scarpa. Enfim, tudo conspiraria para que ele pudesse ser reforço ao alviverde, exceto o fato de o Palmeiras não querer investir alto e o fato de o Zenit exigir uma enorme compensação financeira. Então, para concluir, não existe reunião marcada, pelo menos até esse momento, entre representantes do Palmeiras e o pessoal do Zenit. Verdão está bem distante de contratar um atacante de lado de campo. A única prioridade no momento é um volante canhoto, imaginando que o Danilo possa ser negociado nas próximas semanas. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa terça-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícias. Tem o programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!